Você já se perguntou, por que ainda estou fazendo isso na minha idade? Se você tem mais de 70 anos, provavelmente se viu preso a hábitos que um dia fizeram sentido, mas que agora já não trazem paz, valor ou sequer conforto. E mesmo assim, muitos idosos continuam se forçando, fisicamente, socialmente e até emocionalmente, como se ainda precisassem provar algo. Mas a verdade é que chega um momento em que abrir mão não é apenas sensato, é essencial. E esse momento é agora. Depois de todos os anos que você viveu, das batalhas que enfrentou e das lições que aprendeu, você merece muito mais do que estresse, culpa ou expectativas desnecessárias. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 coisas específicas que pessoas com mais de 70 anos simplesmente não precisam mais fazer. Não porque você está desistindo, mas porque está amadurecendo para uma fase da vida em que a paz importa mais do que a pressão. E a autenticidade vale mais do que as aparências. Esses são hábitos e mentalidades que costumam persistir muito além do seu prazo de validade, drenando silenciosamente sua energia e alegria. Mas, uma vez reconhecidos, você pode finalmente deixá-los ir. Cada um desses 5 pontos é uma mudança pequena, porém poderosa. Uma mudança que pode ajudá-lo a recuperar seu tempo, sua dignidade e, acima de tudo, sua liberdade. Então fique comigo até o final, porque você pode se surpreender com o quão libertador pode ser parar de fazer justamente aquelas coisas que um dia achou indispensáveis. Vamos começar. Número 1. Forçar-se a agradar a todos. Muitas pessoas com mais de 70 anos ainda carregam o fardo de tentar fazer os outros felizes, mesmo às custas da própria paz. E eu quero te dizer, de uma estação da vida para outra, esse é um dos pesos mais pesados e desnecessários que você pode levar para a velhice. Tudo começa de forma sutil. Você diz sim para um jantar que na verdade não quer ir. Fica calado sobre algo que te incomoda para evitar conflitos. Aceita cuidar dos netos pela 3ª vez na semana, mesmo quando os joelhos doem e tudo o que você quer é um dia tranquilo. E você ignora tudo isso pensando que está fazendo a coisa certa. Mas, com o tempo, começa a sentir que sua vida já não é realmente sua. Esse desejo de agradar costuma vir de um hábito de vida inteira, o de colocar os outros em primeiro lugar, especialmente entre aqueles que cresceram numa época em que o sacrifício pessoal era louvado e o autocuidado era mal compreendido como egoísmo. Só que nesta fase da vida, essas regras precisam ser revistas. Você conquistou o direito de ser honesto, de falar sobre suas necessidades, de parar de se dobrar para manter a paz. As pessoas que realmente se importam com você vão entender. E as que não entendem, bem, isso já diz tudo o que você precisa saber. Tem um ditado antigo que ouvi de um amigo já nos seus 80 anos. Seu não se torna tão sagrado quanto o seu sim. E eu nunca esqueci isso, porque quando você começa a honrar seus limites, cria espaço para relacionamentos mais profundos e autênticos. O tipo de relação que não exige que você se esgote. Conheci uma mulher chamada Carol, de 74 anos, que passou décadas tentando ser o elo que mantinha a família unida. Sempre recebendo em casa, sempre dizendo sim, sempre resolvendo tudo. Um dia ela me disse, acordei e percebi que estava exausta. Não apenas cansada, exausta até os ossos. E ninguém tinha me perguntado como eu estava. Naquele dia, ela decidiu mudar. Começou a dizer não quando queria dizer não. E algo incrível aconteceu. Em vez de tudo desmoronar, seus relacionamentos ficaram mais claros. Alguns se fortaleceram, outros se afastaram. Mas em todos os casos, ela se sentiu mais viva. Você não precisa se sentir culpado por se colocar em primeiro lugar nessa etapa da vida. Na verdade, isso muitas vezes te torna mais presente, mais disponível e mais genuinamente amoroso nos momentos em que você escolhe doar. Você passou uma vida inteira dando. Agora, é hora de receber um pouco de graça por si mesmo. Então pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque era o que você queria? Não porque alguém esperava isso de você. Se faz tempo, talvez esteja na hora de começar de novo. Sem culpa, sem pedir desculpas. Com a confiança tranquila de quem diz, já vivi o bastante para saber o que importa. E eu também importo. Número 2. Tentar parecer jovem para os outros.
Chega um momento em que perseguir a juventude se torna mais cansativo do que satisfatório. Para muitas pessoas, esse momento chega depois dos 70 anos. E mesmo assim, vivemos em um mundo que continua sussurrando, ou até gritando, que é preciso lutar contra o envelhecimento com unhas e dentes. Os cremes, as tinturas, as cirurgias, os filtros. A pressão para parecer mais jovem do que realmente se é não desaparece magicamente ao chegar aos 70. Na verdade, para alguns, ela até aumenta. Mas aqui vai uma verdade silenciosa que os mais sábios compreendem. Parecer jovem não é o mesmo que estar bem. E com certeza não é garantia de felicidade. Com muita frequência, essa busca por uma aparência mais jovem se transforma num ciclo movido pelo medo. Você vê uma nova ruga e corre para apagá-la. O cabelo fica grisalho e você entra em pânico com o que os outros vão pensar. Mas, em vez de se sentir melhor, você se sente mais ansioso. Porque o problema real não é a ruga nem o cabelo. É a crença interna de que envelhecer te torna menos valioso. Essa crença, além de falsa, é prejudicial. Do ponto de vista psicológico, essa obsessão pela juventude vem de uma cultura que valoriza aparências e desvaloriza experiências. Mas, à medida que envelhecemos, ganhamos algo que a juventude não pode oferecer: perspectiva. E quando você tenta o tempo todo parecer jovem, só para se encaixar nas expectativas da sociedade, acaba se privando da dignidade que naturalmente acompanha a idade. Vamos falar de forma prática. Não há nada de errado em cuidar de si mesmo. Vestir-se bem, estar limpo, elegante, apresentar o seu melhor. Tudo isso é ótimo, mas é completamente diferente de tentar apagar os anos que te moldaram. Um senhor que conheci num centro de convivência para idosos, de 79 anos, me disse algo marcante. Quando finalmente parei de pintar o cabelo e de esconder cada ruga, as pessoas começaram a me enxergar. Não a versão que eu fingia ser, mas eu mesmo. E sabe de uma coisa? Foi o momento mais libertador da minha vida. A verdade é que as pessoas que realmente te amam de verdade. Elas não são atraídas pela sua pele lisa ou cabelo volumoso. São atraídas pelo seu espírito, pelo seu senso de humor, pela forma como você escuta sem julgar, pela maneira como carrega sua dor e sua alegria com força silenciosa. É isso que deixa uma impressão duradoura. Então, em vez de gastar tempo e energia preciosos lutando contra a idade, tente abraçá-la. Deixe seu rosto contar a sua história. Deixe seu corpo refletir uma vida bem vivida. Existe uma confiança que só nasce quando você assume cada ano que já viveu. E essa confiança pode iluminar um ambiente mais do que qualquer produto anti-envelhecimento. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou essa reflexão valiosa, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo bom para te informar e inspirar. Agora, vamos em frente. Número 3. Fingir que está sempre bem. Um dos hábitos mais duros que muitos idosos carregam consigo aos 70 anos e além é a crença de que precisam ser sempre fortes, alegres e perfeitamente bem, não importa o que estejam enfrentando. É quase como se tivéssemos internalizado uma regra: não reclame, não incomode ninguém, apenas sorria e diga que está tudo bem. Mas aqui está a verdade: fingir que está bem quando na verdade não está, não te torna forte, te torna invisível. E pior, isso pode corroer lentamente seu bem-estar mental e emocional. Depois dos 70, a realidade da vida se torna mais complexa. Há luto, desconfortos físicos, às vezes culpa por se sentir um peso. E em vez de expressar esses sentimentos, muitos idosos os enterram fundo, acreditando que o silêncio é sinônimo de força. Mas na verdade, o silêncio pode virar solidão. Você começa a sentir que ninguém te entende, porque passou anos dizendo a todos que não havia nada de errado. A filosofia estoica nos lembra que ser honesto sobre nosso mundo interior não é fraqueza, é sabedoria. Os antigos estoicos acreditavam em reconhecer a dor sem dramatizá-la e em falar a verdade sem vergonha. Isso significa que não é apenas aceitável dizer: hoje está sendo um dia difícil, ou
Eu poderia usar um pouco de companhia. Isso é necessário. Você não foi colocado neste mundo para sofrer em silêncio. E admitir que está sofrendo não diminui sua dignidade. Pense nisso. Quando você diz que está bem, mesmo carregando tristeza ou medo, você não está apenas escondendo sua dor. Está também fechando a porta para a conexão. As pessoas ao seu redor, familiares, amigos, até vizinhos, não podem te apoiar se não sabem que você precisa. E ao contrário do que se pensa, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional. Conheci uma senhora chamada Helen, de 82 anos, que passou décadas sem admitir quando estava mal. Depois que seu marido faleceu, ela dizia a todos que estava se saindo bem. Mas, por trás das portas fechadas, ela estava afundando. Quando finalmente começou a se abrir, a compartilhar seu luto num grupo de apoio, a conversar com sinceridade com a filha, algo mudou. Seus relacionamentos se aprofundaram. O riso voltou, e ela não sentia mais que estava vivendo duas vidas separadas. A verdade é que as pessoas que realmente se importam com você preferem saber o que está realmente acontecendo do que ouvir mais uma mentira educada. Elas não conseguem estar presentes para uma versão sua que não existe. Elas querem estar ao seu lado, com todas as suas cicatrizes, seus medos e sua força. Portanto, se você ainda está tentando manter tudo sob controle, ainda dizendo, estou bem, quando seu coração diz o contrário, talvez seja a hora de parar. Não porque você é fraco, mas porque é sábio o suficiente para saber que a honestidade é o caminho para a cura. E você merece ser visto, não apenas como um rosto alegre, mas como um ser humano completo, complexo e lindamente real. Número 4. Pedir desculpas por viver de forma diferente. Aos 70 anos e além, muitos idosos se veem pedindo desculpas, de forma sutil, pelo modo como escolhem viver. Seja recusando convites para festas barulhentas, precisando de mais descanso, jantando mais cedo, não acompanhando a tecnologia, ou simplesmente preferindo paz em vez de agitação. Eles não dizem desculpa diretamente, mas o tom está lá. Espero que tudo bem. Desculpa, não sou mais tão divertido. Eu sei que estou sendo um peso. Essas pequenas frases revelam algo mais profundo, uma pressão persistente de corresponder às expectativas dos outros, mesmo na velhice. Mas aqui vai a verdade. Depois dos 70, você conquistou o direito de viver a vida nos seus próprios termos, não no cronômetro ou na agenda social de outra pessoa. A necessidade de se desculpar por priorizar conforto, limites ou seu próprio ritmo precisa parar. Isso não te torna mais educado, te torna menor. E você não foi feito para diminuir com a idade. Você foi feito para crescer na direção do seu eu mais autêntico. O estoicismo nos ensina que devemos alinhar nossas vidas com a natureza e a razão, não com o barulho da sociedade. Isso significa entender o que traz paz, o que nutre a alma e o que a esgota. Se você prefere ler um livro a ir num churrasco de família, isso não significa que é antissocial. Significa que tem sabedoria suficiente para escolher o que alimenta o seu espírito. E não há nada para se desculpar nisso. Esse hábito silencioso de se desculpar o tempo todo tem raízes. Muitos idosos foram criados para acreditar que seu valor dependia de quão agradáveis, prestativos ou sacrificiais eram. Mas, com o passar do tempo, você começa a ver o custo desse pensamento. Exaustão, ressentimento e desconexão de suas próprias necessidades. Você passou anos agradando os outros. Agora é hora de agradar sua alma. Lembro-me de conversar com um homem chamado Gerald, de 79 anos, que parou de ir a eventos da igreja, mesmo com a pressão para continuar comparecendo. Ele disse que estava cansado e só queria domingos tranquilos, mas toda vez que faltava, sentia que precisava se justificar. Um dia, a filha dele disse, "Pai, você não deve explicações a ninguém. Se te traz paz, é a escolha certa." Essa conversa mudou tudo. Ele parou de pedir desculpas e passou a assumir o novo ritmo com orgulho, e não com culpa. A velhice traz clareza. Você sabe o que importa e o que não importa. Sabe quais pessoas te dão energia e quais te drenam silenciosamente. Sabe que comidas te fazem bem, que músicas te acalmam, que ritmo de vida te faz bem nos ossos. Então, por que pedir desculpas por honrar essa sabedoria? Quando você se desculpa por ser muito quieto, muito lento ou muito diferente,
Está dizendo a si mesmo que suas preferências são um problema. Mas não são. São o resultado de uma vida plena. Uma vida que conquistou o direito de pausar, refletir e escolher com intenção. Então aqui vai um lembrete gentil. Você não precisa justificar seu ritmo. Não precisa se desculpar pela sua paz. Não precisa explicar por que já não faz o que os outros esperam. Sua vida não é um espetáculo. É um santuário. E não há nada de errado em protegê-lo. Se você ainda está assistindo este vídeo e está achando essas reflexões valiosas, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo bom para te informar e inspirar. Agora, vamos em frente. Número 5. Correr atrás da aprovação dos outros. Um dos hábitos mais difíceis de abandonar com o passar dos anos é a necessidade de aprovação. Mesmo depois dos 70, muitas pessoas ainda sentem aquela vontade silenciosa de serem queridas, aceitas ou validadas pela família, pelos vizinhos, pela sociedade. Nos pegamos repensando decisões, suavizando opiniões, fingindo concordar com coisas que, no fundo, não aprovamos. Tudo por medo de sermos julgados, excluídos ou vistos como demais ou diferentes. É uma armadilha na qual caímos desde a infância e que muitas vezes nos acompanha até a velhice. Mas aqui está o ponto essencial. A vida depois dos 70 é curta demais para ser vivida sob as expectativas dos outros. A sabedoria estoica nos ensina a focar naquilo que está sob nosso controle, nossas ações, pensamentos e valores, não a opinião dos outros. Tentar controlar como os outros nos veem é como tentar segurar a água com as mãos. Ela escapa por mais forte que você aperte. Mesmo assim, muitos idosos continuam carregando o peso de querer agradar, mesmo quando isso já não os serve mais. Dizem sim quando querem dizer não. Ficam calados quando sua sabedoria poderia trazer clareza. Vestem-se ou se comportam de certas formas. Não porque parece certo, mas porque se encaixa na imagem que esperam de alguém da sua idade. Mas quanto mais envelhecemos, mais claro tudo isso se torna. A aprovação é um alvo móvel. Você nunca vai agradar a todos, então por que continuar tentando? Pense na Evelyn, uma senhora que conheci em um centro comunitário, com pouco mais de 80 anos. Ela adorava roupas coloridas, brincos chamativos e tinha uma risada contagiante. Mas durante anos ela se apagou. Usava tons neutros, ficava quieta, porque a filha dizia que ela precisava agir conforme sua idade. Um dia Evelyn se olhou no espelho e se perguntou: de quem é essa vida que estou vivendo? Naquela mesma semana, ela voltou a usar suas cores vibrantes e me disse que pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ela mesma de novo. Você não precisa de permissão para ser quem é, especialmente nessa fase da vida. As pessoas que realmente te amam nunca vão te exigir que se aquele, que finja ou que peça desculpas por ser quem é. E quem exige isso, a aprovação dessas pessoas não vale o preço da sua paz. O estoicismo nos lembra: haja com virtude, não por aplausos. Ou seja, faça o que é certo, não o que é popular. Fale a sua verdade, não o que é conveniente. Viva com honestidade, não como se estivesse num palco. A aprovação é passageira. A integridade permanece. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade de agradar todo mundo, pare e se pergunte: isso é verdadeiro para mim? Se não for, não vale o seu tempo. Você conquistou sua sabedoria. Caminhou por décadas de vida. Amou, perdeu, sobreviveu e cresceu. Você não precisa mais correr atrás de aceitação como uma criança tentando se enturmar. Você pertence a si mesmo, aos seus valores, à sua própria jornada. Deixe que as gerações mais novas corram atrás de popularidade. Deixe que os outros se preocupem em se encaixar. Você já se formou nessa corrida. E o que vem no lugar disso é algo muito melhor: liberdade. Porque o dia em que você deixa de precisar da aprovação dos outros é o dia em que começa a viver em cores vivas novamente, com ousadia, autenticidade e sem pedir desculpas. Essa é a beleza de envelhecer. Você finalmente pode ser exatamente quem é, sem explicações. Reflexão final. Não é curioso como a idade revela o que realmente importa?
Quando somos jovens, aprendemos a lutar, a fazer mais, ser mais, conquistar mais. Mas, com o passar dos anos, começamos a enxergar com mais clareza. Começamos a entender que a paz vale mais do que a produtividade, que a conexão tem mais valor do que o status e que ser fiel a si mesmo é a maior liberdade de todas. E a verdade é, muita coisa que antes parecia importante já não merece mais espaço na sua vida. As coisas que discutimos neste vídeo, forçar o corpo além do limite, buscar a aprovação dos outros, viver no ritmo ou nas regras de outra pessoa, são todos pesos que fomos condicionados a carregar. Mas depois dos 70, esses pesos viram fardos desnecessários. E deixá-los para trás não significa desistir, significa finalmente assumir sua própria sabedoria. Você conquistou o direito de desacelerar, sem pedir desculpas. O direito de dizer não, sem precisar se justificar. O direito de descansar, de escolher o que te nutre, de fazer as pazes com onde você está e com tudo do que já viveu. Existe uma coragem silenciosa em simplificar a vida, em cortar o que já não serve mais ao seu espírito. E talvez seja isso que realmente significa envelhecer bem, não se agarrar à juventude, não fingir ser quem você era, mas tornar-se profundamente confortável com quem você é agora. Viver com menos barulho, menos pressão, mais autenticidade, mais liberdade. Se algum dia você se sentiu culpado por desacelerar ou inseguro para fazer mudanças que parecem certas para você, espero que o vídeo de hoje tenha te dado permissão para respirar com mais leveza. Porque não é apenas aceitável parar de fazer certas coisas depois dos 70, é necessário. É assim que você cria espaço para o que realmente importa. Uma vida com propósito não precisa ser ocupada. Uma vida com significado não precisa estar cheia de obrigações. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é sentar-se em silêncio com suas próprias verdades e saber que você já é suficiente. Não pelo que produz, ou prova, ou conquista, mas simplesmente por ser. Então, seja gentil consigo mesmo, seja honesto e, acima de tudo, seja livre. Porque essa etapa da vida não é o fim da sua história, é o capítulo mais honesto até agora. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Seu pensamento é importante para nós. Não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos traz grande motivação e encorajamento. Se você gostou do vídeo e achou útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.